Bate-papo. Estamos recebendo nesta manhã da segunda-feira, dia 29 de dezembro, Mauro Rauschel, da Inteligência, Conexão e Estratégia. Nós vamos falar sobre o RPPS, que é um regime próprio de previdência social, e o Mauro começa nos explicando o que é o RPPS. Mauro, como vai? Prazer em conversar contigo. Muito bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes, aos espectadores agora, né? Porque a gente também é rádio TV, vamos dizer assim, né? É isso aí mesmo. Os RPPS, o que são os RPPS? Eles vão, assim, tentar numa linguagem bastante simples, né? Ele, na verdade, é o INSS do município, né? Ah, mas quem que é atendido por esse RPPS e INSS do município? Na verdade, são os servidores públicos municipais concursados, né? São os que têm cargos efetivos, ou seja, aquele que fez a prova de concurso, de títulos e provas, né? E foi selecionado pelo município e está lá prestando serviço público municipal. Temos os CCs, né? Os cargos em comissão, aqueles que são secretários, que são contratados lá pelo prefeito, pelas câmaras de vereadores, eles não ingressam no RPPS. Então, ele é um regime de previdência próprio dos servidores daquele município que tem. O Brasil hoje tem em torno de 2.100 regimes próprios, né? Ou seja, dos 5.591 municípios brasileiros, 2.100 têm RPPS ativos. No Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, 330 têm RPPS ativos. O Rio Grande do Sul, inclusive, em termos proporcionais, é o estado brasileiro que tem mais RPPS, ou seja, tem mais presença dos pequenos INSS municipais. E aqui no Vale, muitos municípios têm. Aqui eu posso citar Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, Encantado, Sério, Fazenda Vila Nova. Então, vários municípios aqui da região têm, então, uma proteção previdenciária dos seus servidores com um regime próprio de previdência. E quem faz a gestão dessa previdência? Bom, a gestão dessa previdência ela é feita geralmente por uma equipe especializada, né, de servidores ou de profissionais de mercado, né? A grande maioria dos municípios acaba contratando ali servidores. Muitos municípios criam autarquias ou fundações próprias, então ele não é o município. Então tem lá um CNPJ próprio, que foi aprovado por lei, criou uma autarquia, criou uma fundação. E aí esta equipe, né, de gestores tem ali uma formação estrutural. Então vai ter a equipe de gestão, vai ter a equipe do comitê de investimentos, que é quem cuida dos recursos e faz a aplicação desses recursos no mercado para que eles rentabilizem ao longo de toda uma vida previdenciária para poder fazer os pagamentos. E tem lá o conselho de administração e o conselho fiscal, que são o conselho de administração quem ajuda a tomar as decisões, ou seja, olha, o caminho é esse aqui, o caminho é aquele. E o conselho fiscal é aquele que fica supervisionando, ou seja, será que os recursos estão sendo bem aplicados? Os benefícios estão sendo pagos para quem efetivamente tem direito? Ou seja, é ali o órgão de controle que acompanha, né, toda a gestão do sistema. E os RPPS têm ali um conjunto de outros profissionais que, via de regra, ajudam, né? O atuário, que é quem permanentemente fica ali fazendo a análise da situação presente e futura do RPPS, ou seja, o dinheiro que nós temos, vai dar para pagar benefício por quanto tempo? Tem que aumentar a alíquota, tem que diminuir a alíquota, tem que melhorar o resultado dos investimentos, tem que mexer nas normas, né, nas leis de aprovação dos benefícios para que demore mais, porque senão o recurso não vai chegar. E você tem ali economistas e advogados que também ajudam, né, na parte jurídica, e os economistas na análise dos melhores investimentos que esses recursos devem ser feitos. Bom, você citou alguns municípios aqui do Vale que já tem. Quem não tem? Qual é a tua opinião? O porquê ainda não tem e podem procurar a empresa para passar a ter? Pode. Na verdade, assim, Marcelo, isso é muito complexo, né? O RPPS, ele sempre é cheio de altos e baixos, de bons e de maus momentos, né? Então, teve períodos históricos que criar um RPPS era bom. Por que era bom? Porque como tu ia criar um novo instituto de previdência, tu não precisa recolher INSS. E quando tu começa um RPPS, via de regra, a contribuição é menor, né? Tanto para o servidor quanto para o município. E aí, para o município, naqueles momentos, era bom, porque como ele pagava menos INSS, sobrava mais dinheiro no caixa para fazer investimentos. Então, havia uns ciclos que se incentivava a criação de RPPS. Hoje, a gente vive um momento em que a gente faz uma reanálise dos RPPS, porque praticamente 85%, 90% dos RPPS são deficitários, ou seja, eles têm menos ativos presentes e futuros para pagar suas obrigações, ou seja,
Há uma tendência que não posso afirmar, porque como é análise futura, é só tendência. Há uma tendência no futuro que os municípios terão que botar mais dinheiro seu para cobrir esse passivo financeiro e atuarial que vai acontecer, fazendo que, às vezes, tributos ali do ISS, o retorno do ICMS que volta, vão ter que ser aplicados para suprir esse espaço. Inclusive, se a gente pegar a emenda 103, né, da Constituição, e recentemente vocês viram que houve uma redução da alíquota do INSS para os municípios. Eles pagam, se eu não me engano, hoje uma alíquota de 8%. Né? Por que isso foi feito? Porque a tendência era incentivar que não surgissem novos RPPS. Porque com uma alíquota menor, é uma forma que a prefeitura tem de dizer, olha, por que eu vou pagar 22 se eu posso pagar 8 e esses 14 sobram para a gente poder fazer investimento? Então, é muito cíclico. Né? Por que eu acho que o RPPS é bom? Eu acho que ele é bom porque ele dá uma proteção para o servidor, né, maior, e a gente às vezes é tão crítico, né, dizendo que fazendo crítica ao servidor público, que o servidor público muitas vezes não entrega aquilo que se espera, que não acho que seja verdade, é o contrário, o servidor público trabalha muito, né, e ele tem ali uma garantia melhor que a do INSS, né, porque as regras de previdência para o servidor público acabam sendo melhores e isso faz com que você retenha o servidor do município, né, porque não tem nada pior. Imagine uma escola. Né? O tempo todo o professor entrando e saindo na escola, você perde um padrão de qualidade da escola, você perde continuidade na escola. Então, ter um servidor que se sinta protegido previdenciariamente, né, por toda a sua vida, ele tende a ficar na escola do município, que é servidor da saúde. Né? Imagina servidor da saúde. Né? Você precisa médico, você precisa enfermeiro, você precisa todos aqueles profissionais. Se você não tiver uma previdência boa, que cative, que conquiste esse servidor para ele ficar ali no município, o tempo todo a nossa UBS, a nossa UPA, o nosso posto de saúde vai estar fazendo rotatividade de profissionais, tu perde o histórico, tu perde ali essa relação que existe da criança com o médico, da criança com o enfermeiro. Então, eu acho importante o RPPS, especialmente quando a gente fala de saúde e educação. Então, são desafios que fazem com que a gente tenha que pensar que o RPPS tem que ser bem gerido. Mauro, existe um regramento único ou cada município cria a sua própria legislação em relação a essa previdência? E daí eu quero que tu fale em relação se existe algum tipo de similaridade com previdência privada, se é algo que caminha junto ou é completamente distinto. Tá, vamos lá, por partes. O que rege a previdência do servidor público em linhas gerais é a Constituição Federal. Mas com a emenda 103 de 2019, o que a Constituição passou a dizer? Olha, existem regras que são padrão para todo mundo, mas tem algumas regras que os municípios podem, os estados e os municípios podem fazer alguns ajustes. Né? Por quê? Para dar uma certa liberdade para que municípios possam também usar, às vezes, a própria Previdência como uma forma de atrair servidores. Né? Então, vamos imaginar que Estrela recentemente fez uma alteração nas regras de concessão de benefícios para os seus servidores. Por que ele fez isso? Porque ele vinha percebendo, né, que havia ali um crescimento do déficit atuarial futuro. Então, olha, então vamos aqui aprovar algumas regras para trazer esse negócio mais para o centro da meta, vamos chamar assim, para garantir que com os recursos que a gente está aportando, que a gente está depositando, a gente tem certeza que daqui 15, 20, 30 anos as aposentadorias estarão sendo garantidas. Outros municípios pode ser que tenham uma situação superavitária melhor e não fazem nenhum tipo de ajuste, né? Apenas aquelas que a Constituição exige e concedem benefícios um pouco mais vantajosos, com um pouquinho menos de tempo, com um pouquinho mais de tempo, um benefício com uma proteção maior aqui e ali, mas isso tem uma certa liberdade limitada por aquilo que a Constituição diz. Isso aqui é padrão para todo mundo. Bom, a comparação. Bom, se a gente for voltar para analisar a Previdência de forma mais geral, né, se a gente tiver uns minutos, assim, a Previdência hoje existe praticamente 4 modelos, vamos chamar assim. Você tem Previdência do regime geral, que é o INSS, aquele que nós aqui que temos carteira assinada pagamos todo mês e a empresa paga. Nós temos o RPPS, que é o regime, que é o INSS municipal ou do Estado para os servidores públicos. E nós temos ainda depois a Previdência Complementar aberta e a Previdência Complementar fechada.
A Previdência Complementar Aberta é esse PGBL, VGBL que a gente encontra nos bancos. Tu entra numa agência bancária, né, quando o gerente está precisando ali melhorar a sua posição, ele te oferece ali um plano de previdência, que é um investimento, né? Ele é resgatável, ele é portável, né? Tu aporta todo mês durante 3, 4 anos e depois tu pode ir lá resgatar como se fosse um investimento. Qual a vantagem que tem? Vantagens de imposto de renda. Um modelo é progressivo, né? Quanto mais tempo tu deixa, menos imposto tu paga, e o outro tu vai pagando o imposto na porta de entrada. E existe a Previdência Complementar fechada. Então vamos pegar um exemplo aqui, uma das nossas indústrias grandes aqui de bebidas, por exemplo. Ela pode instituir um plano de previdência próprio para os seus funcionários. Então, ela aprova um estatuto, né, cria lá uma fundação, submete à Previc e, feita esta instituição aprovada pela Previc, então todos os funcionários passam a contribuir, além do INSS. O INSS você nunca perde enquanto funcionário privado, né? Mas você vai ter uma aposentadoria pelo INSS e você vai ter contribuição da empresa e do funcionário para esse regime de previdência que é complementar. Então, tu aposenta pelo INSS e depois passa a receber. Qual a vantagem desta previdência complementar fechada? Ela é vantajosa principalmente para o funcionário e é vantajosa para a empresa. Porque tudo que a empresa aporta nessa previdência complementar, e era importante que as empresas se atentassem para isso, tem imunidade tributária, não paga imposto. Então, ela bota o dinheiro lá. E qual é a vantagem para o funcionário? Porque, via de regra, é 1 para 1. O funcionário bota 1, a empresa bota 1. Veja que é quase uma forma de renda importante, porque para cada R$1 que você coloca, a empresa também coloca. E isso, às vezes, também é muito usado por grandes empresas para fazer ajustes na remuneração. Porque, em vez de você dar um reajuste de 10%, você dá um reajuste menor, porque a carga tributária incide sobre o valor do salário, mas você bota um aporte maior na Previdência Complementar que não tem imposto. Então, todo aquele imposto a mais que tu deixaria, que tu está deixando de pagar, tu ajuda e coloca aqui na Previdência Complementar. E esses são planos alternativos. Tem imunidade, Mauro, em relação a eventuais problemas jurídicos da empresa? Vamos supor que a empresa tem algum problema. Existe um fundo garantidor? É o Banco Central que regula isso? Na verdade, esse fundo de previdência, ele é como se fosse... Aí dá para fazer um pouco do paralelo. É quase como se ele fosse um RPPS. Porque ele também é uma fundação que não pertence à empresa. Sim. Ele é administrado por profissionais ou até por gestores da empresa, tem um conselho de administração, tem um conselho fiscal. Ou seja, é absolutamente independente. Se a empresa falir, ou se a empresa for vendida, se a empresa for extinta, aquela fundação continua com vida própria. Está garantido. Está garantida, vida própria, a gestão é autônoma, não tem nenhuma vinculação. O que a empresa tem via de regra? Alguns representantes dela no conselho de administração e no conselho fiscal da gestão desta fundação, mas é absolutamente autônomo. E aqui a gente pode pegar, por exemplo, a Previ, vamos pegar as que a gente ouve muito na imprensa, a Previ do Banco do Brasil, a FUNCEF da Caixa Econômica, a Centros do Banco Central, né, e de outras, a Fundação Itaúsa do Banco Itaú. São todas essas fundações, são recursos delas que estão lá, próprios, separados, que são dos empregados, né? Não tem nenhuma comunicação. Então, se qualquer uma dessas empresas viesse a fechar, extinguir a proteção, e ela, inclusive, continua funcionando, independentemente da empresa-mãe ter continuado com a sua vida ativa. Então, essa, digamos, é o sistema de previdência. Voltando aqui, então, temos do INSS, que é o regime geral, o RPPS, que é dos servidores, dos estados e dos municípios, Previdência Complementar Aberta, que a gente compra no banco, e a Previdência Complementar Fechada, que é quando uma empresa institui uma fundação própria para isso. Só uma pergunta para o Mauro. O RPPS, Mauro, você falou do concursado, ele sabe que isso existe? Pois é, esse é um outro ponto interessante. Eu faço muita palestra para sindicatos de servidores públicos, né? Porque o nosso escritório de advocacia tem uma vocação para esse perfil. E aí, às vezes, a gente senta lá e faz uma brincadeira com os funcionários durante a palestra. Assim, Marcelo, você está guardando dinheiro no banco, né? E os funcionários de prefeitura, a gente sabe que na sua grande maioria tem uma renda muito baixa, assim. Então, não é alguém que, por tradição, economize dinheiro ou que consiga economizar dinheiro. A pessoa, não, eu não tenho, eu só devo o meu consignado lá no banco. Não, você tem dinheiro lá no banco. Eu sei que você tem, você deve estar escondendo o dinheiro da sua mulher ou do seu marido, porque você tem dinheiro. Não, mas eu não tenho dinheiro. Você tem dinheiro no banco, é o seu banco, só que você não sabe onde é que é esse banco. E aí as pessoas se surpreendem, mas que banco é esse? É o seu regime próprio. Porque lá no RPPS é onde todo mês a contribuição do servidor vai para lá,
Todo mês a contribuição do município vai para lá e lá está o futuro dele. Grande parte dos servidores municipais até sabe que ele tem lá um regime próprio, ele sabe que tem lá um negócio da aposentadoria dele, mas ele não sabe às vezes onde é o endereço, ele não sabe quem é o dirigente que gere os recursos dele, ele não sabe em que banco, onde estão os dinheiros, os recursos sendo investidos, que tipo de papéis estão sendo comprados. Então eu tenho dito para as pessoas que são servidores públicos que têm RPPS, vai todo mês lá, você vai lá todo mês no banco, você vai lá para pegar um dinheiro emprestado, para pagar uma parcela, mas é onde você tem uma economia, onde você tem o futuro, teu futuro está guardado, tu não costuma ir lá. Então vai lá conhecer, vai lá, quem sabe você não se prepara e não se qualifica, inclusive para no futuro ser um conselheiro de administração, ser um conselheiro fiscal, ser um gestor, né? Porque para isso basta você ser servidor e basta que você faça algumas certificações, talvez esse é um ponto importante, né? Hoje, o Ministério da Previdência exige que para você ser gestor de RPPS você tem que fazer certificação, né? Seja a certificação do gestor, para certificação do comitê de investimento ou para ser conselheiro. E você não vai ser, não serão os mesmos que vão ficar lá 30 anos. Então, quando o servidor, que ainda não está lá, mas também já faz certificação, já se prepara, já se qualifica, ele começa a conhecer um pouco mais sobre RPPS, conhece um pouco sobre investimentos, e quando tiver a eleição para escolher lá os futuros gestores, os conselheiros, ele está certificado, está pronto, né? E vai participar da gestão do negócio que é dele, né? Muito bem, o assunto é muito amplo, né? É um assunto assim bem aberto, então qualquer dúvida pode procurar ifde.com.br, conversar com toda a equipe do Mauro Rauschel de Inteligência, Conexão e Estratégia. Mauro, muito bom conversar contigo. Até ano que vem? Até ano que vem, estamos aqui para aproveitar, né, para desejar aí um feliz ano novo, de muita paz, de muita felicidade, e que a gente sabe que é um ano complexo, ano que vem temos eleições, né, federais, estaduais, então é importante que todos nós estejamos atentos, porque a política, gostemos ou não, é quem rege o nosso futuro, então é bom que a gente participe. Um baita ano para ti. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro Rauschel, nosso convidado de hoje aqui na programação do Panorama. Vamos fazer uma pausa, Marcelo? Vamos lá, Independente Notícias, intervalo, voltamos na sequência com Panorama, 22 graus a temperatura.